Bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e sobre as notícias que podem impactar o cenário político, econômico e corporativo. Você que gosta de mercado financeiro, que trabalha no mercado financeiro e quer começar o seu dia bem informado, aproveite o nosso Morning Call logo cedo ou acompanhe ele posteriormente gravado com essas principais informações. Aproveita também, compartilha, se inscreve no canal, curte esse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e leve isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje, quinta-feira, dia 17 de junho de 2021, tivemos ontem aí a grande ressaca, né? Ou vamos ter hoje talvez a grande ressaca aí após a expectativa em torno da super quarta com reunião do Copom aqui no Brasil, definindo a taxa básica de juros Selic e olhando também aí para os Estados Unidos, aonde o Federal Reserve ali manteve a taxa de juros também e mantendo a recompra de títulos em relação à sua política monetária expansionista. Ontem, falando em números, o índice Ibovespa fechou aí com leve queda, né? Após toda essa expectativa, e o mercado brasileiro, os investidores de forma geral, continuam de olho aí na CPI da Covid, na crise hídrica, que acaba afetando muito aí e preocupando bastante nesse momento também, e algo que inicialmente não estava no radar são as quedas em relação às ações da Vale, que caiu aí cerca de 3%, quase no dia de ontem, principalmente aí por conta do minério de ferro e a China tentando novamente aí, atuar aí na contenção das altas do minério de ferro, ela como uma das principais importadoras de minério de ferro, também não quer aumentar os seus custos de produção, a inflação ali da sua indústria, né, de produção, e tem tentado aí diversas medidas para controle do preço, o que acabou afetando também aí quando nós olhamos então para as ações da companhia Vale. Ontem também repercutiu aí, como sempre, o aumento de casos de Covid, e também o reajuste aí do Bolsa Família, que falamos ontem logo cedo também, aonde o presidente Jair Bolsonaro fala em 2022 em um Bolsa Família aí no valor de R$300, subindo bastante em relação aos atuais 190 que são pagos aí às famílias que dependem do Bolsa Família. Olhando aí para a questão internacional, havia toda a expectativa durante o dia também em relação à decisão lá do FOMC, né, o Copom dos Estados Unidos, sobre a taxa de juros. A taxa foi mantida entre 0 e 0,25 lá nos Estados Unidos, mantida também a recompra de títulos no valor de 120 milhões por mês, injetando dessa forma recursos na economia e tendo uma visão mais de crescimento econômico nesse momento, mesmo em meio aí a todo o risco de inflação que nós vemos aí atualmente. O que mudou lá nos Estados Unidos e também repercutiu foi a projeção do Federal Reserve em relação à inflação norte-americana, que era uma perspectiva aí, uma projeção de 2,2% e foi alterada aí para 3%, um aumento considerável também na projeção de inflação para o ano lá nos Estados Unidos. Além disso, o discurso aí sobre as antecipações aí de taxa, né? A gente fala um pouquinho mais sobre isso aí durante o nosso Morning Call, e ao final do pregão nós já tivemos também muita gente olhando para o Brasil, para a decisão aí do nosso Copom em relação à taxa básica de juros, a Selic, que a gente fala também lá na parte de economia, entramos mais em detalhes. Ontem, na Ásia, a China sofreu uma forte queda nas ações, né, principalmente olhando aí para a questão da produção industrial e as vendas no varejo da China, que vieram bem abaixo da expectativa. E na Europa, apesar de algumas realizações no dia de hoje e a inflação no Reino Unido que veio acima do esperado, tivemos aí um dia até mais tranquilo, mas com uma boa perspectiva de ressaca para hoje, com base em tudo que foi visto e ouvido na super quarta ali nos Estados Unidos. Vamos olhar um pouquinho aqui para números de forma geral e depois nós discutimos mais detalhes em relação a tudo que aconteceu.
O índice Ibovespa ontem, então, fechou abaixo dos 130 mil pontos, 129.259 pontos, queda de 0,64%. O dólar, que chegou ontem, pasmem, abaixo dos R$ 5, a cotação do dólar chegou durante o dia de ontem. Ao fim do pregão aí teve alta, né? O dólar virou para uma leve alta e chegou aí a 0,31% de alta, R$ 5,05 a cotação da moeda norte-americana no dia de ontem. As bolsas norte-americanas, nós temos aí Nasdaq, que caiu 0,24 no dia de ontem, a 14.033 pontos. O índice S&P 500 caindo 0,54 a 4.223 pontos. E Dow Jones caindo 0,77, um pouquinho mais forte, chegando aí aos 34.033 pontos, olhando aí para o fechamento Brasil-Estados Unidos ontem. Já na Europa, o euro caiu 1,31%, chegando aí a R$ 6,08. E olhando aí para as principais bolsas, a Alemanha sofrendo uma leve queda, a Alemanha aí que vinha aí de máximas históricas, caiu 0,12% a 15.710 pontos, o DAX na Alemanha. Olhando aí para a França, o CAC subiu 0,20 a 6.652 pontos. E no Reino Unido a alta foi de 0,17%, chegando aí a 7.184 pontos. Já na Ásia, que falamos um pouquinho já ontem, em abertura e fechamento de mercado, o fechamento na Ásia foi uma queda brusca na China, a bolsa chinesa fechando com queda de 2,57% a 14.295 pontos, e o Japão uma queda de 0,51 a 29.291 pontos. Perdão, cenário de cripto, ontem nós tivemos o Bitcoin caindo 3,11% e o Ethereum caindo 4,94%, as cripto, né, voltando a falar que elas continuam num momento de grande oscilação, e o petróleo futuro ele recuou um pouquinho na negociação do dia de ontem. O Brent chegou aí a 73,88 dólares o barril e o WTI voltou para casa de 71,64 dólares o barril, negociação de petróleo futuro ontem. O índice S&P 500 VIX, por conta de tudo que aconteceu no mercado, subiu 6,64%, chegando a 18,15 pontos. Lembrando que quanto maior também a volatilidade, então maior também o risco de oscilação, né? O risco no mercado de ações. E óbvio, com a queda das bolsas norte-americanas no dia de ontem, o índice S&P 500 VIX automaticamente aí acaba subindo, ainda óbvio em patamares bem aquém do que nós chegamos, por exemplo, lá no lockdown de 2020, que ultrapassou os 80 pontos. Metais futuro, nós tivemos aí nova queda no ouro, que fechou a cotação de ontem aí a 1.812 dólares e 60 cents. O alumínio futuro chegando a 2.472 dólares a tonelada, e o ferro refinado ontem sendo negociado aí, a negociação futura, né, a 213,53 dólares a tonelada. Olhando aí para as principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem, nós tivemos aí forte alta de BID11, que é Banco Inter, subindo 5,48% a R$ 65,77. Sula 11, que é voltado aí já a setores financeiros, 3,22% de alta a R$ 36,47. Itube 4 subindo 1,99%, Itaú, né, as ações preferenciais aqui do Itaú, R$ 33,29. CVC Brasil, CVCB3, subindo 1,95 a R$ 27,17. E HGTX3, loja Zering, subindo aí 1,73% e chegando aí a cotação de R$ 35,15. Já quando olhamos para as principais baixas, ficaram aí por conta de toda essa oscilação, tanto em relação ao minério de ferro, ali, controle do minério de ferro e dos seus preços na China, e também a oscilação do dólar. Nós tivemos aí GGBR4, que é Gerdau, caindo 5,10%, ficando a R$ 30,14 ao fim do pregão de ontem.
Companhia Siderúrgica Nacional, CSN3, né, caindo também 4,71% a R$ 42,40. Embri 3, Embraer, que vinha aí de altas consecutivas, caiu ontem 4,39% a R$ 20,44. Bradespar, BRAP4, né, caindo 3,61%, aí na cotação de R$ 67,28, e Goal 4, que é metalúrgica Gerdau, que caiu 3,46% a R$ 13,95, cotação do dia de ontem, fechamento do dia 15. Após muita expectativa aí em torno, obviamente, da reunião do Copom, né? Hoje não temos indicadores tão relevantes para ficar de olho, mas óbvio a repercussão aí da taxa de juros vale a pena ficar de olho. Inclusive a gente já começa a falar daqui a pouquinho sobre esse tema. E olhando aí para o cenário internacional, podemos ficar de olho aí no IPC, Índice de Preços ao Consumidor, né, a inflação lá na zona do euro. Lembrando aí que essa é uma preocupação não só do Brasil, mas também Estados Unidos, Ásia e a Europa, e muitos países preocupados aí com a alta de inflação, principalmente ainda olhando que nós temos uma janela aí, assim que liberarmos completamente a economia, zerarmos medidas restritivas e as pessoas voltarem à sua vida normal, nós temos também a possibilidade de uma inflação grande em relação ao setor de serviços, então vale a pena a gente ficar de olho também nesses movimentos de inflação ao redor do mundo. Hoje nós temos aí divulgação dos pedidos iniciais e dos pedidos contínuos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, principalmente aí demonstrando essa retomada econômica ou não lá no país. E hoje também temos aí declarações do presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que também impactam o mercado, principalmente aí falando um pouco mais sobre as decisões de ontem lá nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho aí para cenário político, CPI da Covid, que acaba sendo, infelizmente, uma retórica nossa diariamente aqui no Brasil. Ontem, em depoimento, o Wilson Witzel, né, ex-governador do Rio de Janeiro, ele se retirou no meio do depoimento. Inicialmente ele não era nem obrigado a ir, acabou aceitando, e no meio do depoimento aí fez uso do seu habeas corpus, deixou o depoimento e disse que quer voltar a depor, mas de forma sigilosa. E aí surgem aí diversas dúvidas também sobre o que seria esse depoimento sigiloso e o que ele realmente quer falar em sigilo com a CPI da Covid. O presidente Gilmar Mendes, do STF, ele garantiu aí o habeas corpus para que não precise comparecer o auditor do Tribunal de Contas da União, que havia sido chamado aí pela CPI da Covid, para ser ouvido. Esse foi aquele auditor que incluiu no sistema aí, um estudo em relação à quantidade de mortos por Covid-19. Inicialmente o TCU afastou esse auditor e disse que aquilo ali representava uma opinião particular do auditor e não a visão geral do Tribunal de Contas da União. Continuando em relação à CPI, o Carlos Wizard, né, que foi chamado a depor, inclusive queria fazer o depoimento ali de forma virtual, porque ele está nos Estados Unidos. Agora ele vai então ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, para ser dispensado então desse depoimento. Mas a quebra de sigilo dele, que foi solicitada aí pela CPI da Covid, a princípio está mantida, então aguardamos as cenas dos próximos capítulos, quando a CPI quer ouvir então o Carlos Wizard, o dono e fundador da escola de idiomas Wizard. A MP da Petrobras, né, a medida provisória aí que pode garantir aí a desestatização e principalmente a privatização da companhia, ela deve ser levada hoje para votação a partir das 10 horas no Senado, mas a preocupação aí vem em torno aí de novos jabutis, né? Jabutis são textos aí que não estão tão claros e que não existe uma base ainda constitucional para analisar, então realmente são coisas que ficam um pouco obscuras dentro aí das medidas provisórias e das votações que são inclusas lá na Câmara e no Senado. É um termo interno, né, voltado aí ao legislativo. E dentre algumas
das situações que já foram incluídas aí, mais algumas exceções que o relator já incluiu para dar seguimento aí à MP da Eletrobras, são alguns subsídios, inclusive à indústria de carvão, e também indenizações, inclusive indenização aí ao estado do Piauí. Então tem diversas situações que acabam impactando nesse sentido também, por conta aí dessa MP da privatização da Eletrobras, que tem inflado. Deve ir à votação hoje, não é certeza que finaliza hoje essa votação no Senado, e de qualquer forma, obrigatoriamente terá que voltar para a Câmara devido a diversas mudanças que já aconteceram na medida provisória. Olhando um pouquinho o cenário de eleições 2022, que obviamente já cada vez se aproximam mais e se mostra cada vez mais polarizada na disputa Lula-Bolsonaro, e ambos os candidatos já fazendo quase que alianças e quase que uma campanha, mas olhando para outros pontos também, os partidos de centro, né, o Centrão, como é conhecido aí no Brasil, se reúne aí diversos líderes dos partidos do Centrão, se reuniram em Brasília e tentam aí uma terceira via, né, um consenso para um terceiro candidato, uma terceira via para a eleição 2022. Inicialmente aí, os próprios líderes dizem que não deve sair um nome antes do início do ano que vem, mas desde já eles começam a se articular também em torno disso. Por outro lado, empresários também buscam essa terceira via, né? Existia a veiculação do nome de Luciano Huck, também do João Amoedo, que é empresário e ex-presidente do Novo, mas ambos já declinaram de candidatura, e os empresários também continuam então nessa busca para evitar essa polarização única Lula-Bolsonaro, PT-Bolsonaro, né? Bolsonaro que ainda não definiu qual será o seu partido. E o Supremo Tribunal Federal pode julgar aí o tema da tributação de grandes fortunas. Essa é uma discussão antiga aí no Brasil, né? Vários países do mundo eles trazem impostos aí para grandes fortunas, e aí agora o ministro Marco Aurélio, que inclusive em breve aí deve deixar o Supremo Tribunal Federal, visto que ele já anunciou a sua aposentadoria, inclusive já tem alguns nomes aí que o próprio presidente Jair Bolsonaro indicou, e a gente já falou sobre isso nessa semana, mas ele pediu início do julgamento dessa ação aí que foi colocada lá pelo PSOL para reconhecimento aí de que o Congresso aí não regulamenta o imposto aí sobre essas grandes fortunas. Então isso também deve movimentar o mercado, principalmente aí porque hoje não existe existe pouca coisa na tramitação, e voltamos àqueles pontos aí de novas tributações, como acontece na de dividendos, entre outras situações que estão em discussão nesse momento. Olhando um pouquinho para a economia, o Federal Reserve manteve, então, como já falamos lá na abertura do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Ele manteve a perspectiva inicial, taxa de juros estável, e continuará aí com a sua recompra de títulos, o que preocupou obviamente aí os investidores e pode trazer uma certa ressaca nesse dia e nos próximos aí para o mercado, principalmente o fato de haver uma perspectiva de aumento de inflação de 2,2% para 3%, como já falamos, mas uma antecipação também em relação ao aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Já há bastante tempo que o Fed garante aí que até 2024 não haveria aumento nas taxas de juros, que isso seria pensado a partir do início de 2024, e agora eles anteciparam, inclusive dizendo que deve haver então 2 aumentos de taxa de juros, esse aumento óbvio para conter a inflação, né? E já no ano de 2023. Óbvio, ainda temos um longo caminho pela frente, mas é uma sinalização de que adianta bastante esse prazo que o Federal Reserve dá aí para voltar a intervir na economia, principalmente no intuito aí de reduzir a inflação lá nos Estados Unidos. E isso pode movimentar bastante o mercado nessa semana e durante a próxima semana também. O Copom manteve então a perspectiva, né, e aumentou em 0,75 pontos percentuais a taxa de juros aqui no Brasil, a Selic, chegando então a 4,25%. Lembrando aí, no ano passado nós chegamos à mínima histórica de 2%, então já teve um aumento bem elevado nesse sentido. A sinalização do Copom nesse momento é de que pode acelerar esse aumento da taxa de juros,
principalmente para conter a inflação aqui no país, já a partir da próxima reunião. Dessa vez, alguns especialistas já acreditavam que podíamos chegar aí a 1% de alta. Se manteve aí a perspectiva dos principais e inclusive aquilo que o próprio Copom já havia dito na última ata, mas agora o Copom supõe aí que pode acelerar isso a partir da próxima reunião, e aí vemos diversos especialistas e principalmente bancos apostando aí numa Selic já em 6,5% ao final desse ano. Então, obviamente, faz sentido essa aceleração, talvez, a partir da próxima reunião do Copom. Óbvio, o mercado é soberano, muita coisa pode acontecer, mas esses vieses aí tendem a influenciar o mercado, até porque com uma Selic já a 4,5% e perspectiva de 6,5% ao final do ano, muitos investidores já começam a olhar novamente para o cenário de renda fixa, deixando boa parte aí dos seus investimentos em renda variável, e isso pode mexer também com o índice Ibovespa. E um dado aqui do IPEA, desde o início da pandemia aumentou aí um pouco mais de 5%, esse dado aí era de cerca de 25% e subiu para pouco mais de 30% o número de famílias aí que vivem sem nenhuma renda de trabalho. Então, de cada 10 famílias, 3 no Brasil vivem sem renda de trabalho, dados aí do IPEA, e obviamente isso também preocupa no cenário econômico e volta também aquela discussão em relação ao aumento aí do Bolsa Família, entre outros aspectos econômicos que acabam tendo impacto aí quando nós olhamos para Brasil. Cenário corporativo, né? Quem lembra lá do short squeeze, né? Sardinhas versus tubarões, que começou lá com o pessoal da GameStop, né? Se espalhou e houveram diversas outras situações olhando aí para o cenário global. Agora, a princípio, quem estaria no foco são bancos, de forma geral, instituições financeiras, e o Itaú estaria na mira também de um possível short squeeze nos Estados Unidos, né? Diversas compras de opções e muita discussão nos fóruns do Reddit, né? O Reddit, uma rede social lá nos Estados Unidos, onde diversos investidores, pessoas físicas, discutem diversos temas, e foi onde começou toda a história do short squeeze lá da GameStop e de diversas outras empresas, com os grupos combinando aí compra ou venda de ações. No caso agora seriam compras de ações de Itube 4, né? As ações preferenciais, e lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra, né? É apenas uma notícia, e então o Itaú estaria na mira de um possível short squeeze acontecendo aí lá nos Estados Unidos, as ações negociadas lá nos Estados Unidos. A falta de chips para a indústria, né, que a gente já fala aqui frequentemente, afeta aí diversas indústrias, principalmente as automobilísticas, que estão aí revendo seus processos de produção também por conta aí da falta de chips, de componentes eletrônicos. Também faz com que os governos, não só o brasileiro, mas governos mundiais, incentivem a produção de chips locais e também revejam modelos de produção. A própria indústria reveja esses modelos. Aqui no Brasil temos algumas dificuldades, principalmente aí, devido aí a algumas indústrias que poderiam produzir a questão de chips terem fechado aí e não haver um incentivo nos últimos anos para esse tipo de indústria, e acabamos sofrendo um pouco mais, mas governos como os Estados Unidos e outros governos a nível mundial têm investido bons valores nessa indústria para amenizar aí os processos de produção e dar vazão principalmente aí para a economia, visto que sem chips muitos negócios aí eles não andam ou ficam bem atrasados, como eu falei, é o caso aí da indústria automobilística, entre outras. O CAD aprovou, né, validou a compra da Link pela Stone. Essa já é uma briga antiga, né? Já houve essa negociação aí há mais de um ano. Se não me falha a memória, foi final de 2019, início de 2020, agora não lembro bem certinho. Aguardava somente a definição do CAD, e agora o CAD valida e dá seguimento então a essa compra aí da Link pela Stone. Lembrando, Stone aí que recentemente aí fez também um aporte gigantesco aí, adquirindo recursos do Banco Inter, né? Se tornando aí acionista, tendo aí um pouco mais de 5% das ações do Banco Inter, e a Stone aí que vem ganhando bastante espaço aí no mercado de adquirência e também mercados de crédito. Ainda falando em CAD, o CAD avalizou
a possibilidade da Petrobras vender aí até 40% da gás local para a White Martins, né? Isso já está validado pelo CAD. Lembrando, a Petrobras já vem aí há alguns anos num processo aí de venda de alguns ativos para reduzir algumas dívidas, ter caixa também e obviamente aí voltar a crescer. Tivemos aí recentemente aí Petrobras voltando a patamares aí do final de 2019, início de 2020, olhando aí para a cotação, né? E o presidente do Banco Morgan Stanley lá nos Estados Unidos convidou todos os funcionários a retornar ao trabalho presencial. O que chamou muita atenção é a fala que ele utilizou para isso, né? Não é para retornar agora, mas até setembro, onde se comemora o Dia do Trabalho lá. E a ideia que ele disse é: se você pode ir até um restaurante em Wall Street, você também pode vir trabalhar em Wall Street. Obviamente ele usou um termo um pouco pesado, principalmente aí num momento em que muitos norte-americanos estavam aí recusando empregos se eles não pudessem trabalhar no sistema de home office, né? O home office aí virando um novo normal, já era bem comum nos Estados Unidos, mas se tornando aí a nível global ainda mais comum. E aí o presidente do Morgan Stanley então diz que o local de trabalho, eles fazem o trabalho em Wall Street, e se você quer receber um salário de Wall Street, você tem que trabalhar em Wall Street. Essas foram as falas aí do presidente, e lembrando, isso daqui a pouco pode gerar um efeito cascata e outros presidentes, outras empresas retomarem esse discurso e talvez aí mexer com essa questão do novo normal em relação a trabalho. Lembrando que esse novo normal mexeu bastante, inclusive com questões de aluguéis, pessoas que conseguiram ou mudaram de endereço, né, em grandes centros, por exemplo, como o estado de São Paulo, para ficar mais longe do centro, visto que podiam aí morar com mais qualidade de vida em casa e trabalhar de forma remota, e isso, óbvio, como eu já disse, pode trazer um efeito cascata aí para o mercado corporativo. Olhando agora um pouquinho para a abertura e fechamento do mercado, 6h17 da manhã, nós já temos aí fechamento das bolsas asiáticas. Olhando para a China, nesse momento aí, China que sofreu muito ontem, caindo mais de 2,5%, hoje fechou em alta de 1,23%, nos 14.472 pontos. E olhando aí para as demais bolsas, Nikkei no Japão, queda de 0,93%, também já encontra-se fechada a 29.018 pontos. O restante das bolsas, infelizmente, nesse momento, operam em cenário negativo. A Europa, aí, que vinha aí de quase 9 dias de altas consecutivas de modo geral, né? O Eurostoxx, que mede as principais ações, principalmente em alta ali, e as principais bolsas há mais de uma semana em alta, todo mundo digerindo aí nesse momento as definições e discursos ali do Federal Reserve ontem, né, após a reunião, e também devemos ter bastante movimento e oscilação com as falas do Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, durante o dia de hoje. Em números, o DAX na Alemanha aí lateralizando agora, está no 0 a 0. Na França, o CAC tem caído aí 0,30 e no Reino Unido 0,50 de queda nesse momento. E o pré-market dos Estados Unidos também não é positivo, Dow Jones aí com queda de 0,37, S&P 500 queda de 0,35 e Nasdaq com queda de 0,50. No Brasil, olhando para o índice Bovespa, existe aí uma tendência aí de seguir as bolsas internacionais, mas óbvio, o mercado é soberano e as notícias internas podem trazer um descolamento, assim como já tivemos em outro momento, mas a perspectiva inicial é também de termos aí uma queda no índice Bovespa ou esse descolamento. Se cairmos, esperamos não cair tanto, visto que havíamos aí alcançado um bom patamar na casa dos 129, 130 mil pontos, e aguardamos então para que amanhã, a partir das 5h50 da manhã, a gente possa discutir tudo isso e bater esse papo aqui ao vivo, ou depois você pode nos acompanhar de forma gravada. E não se esqueça, acesse um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Compartilhe esse conteúdo, curte, se inscreve no canal.
Muito obrigado, bons negócios e até amanhã.